Vamos fazer agora uma série de exercícios com relação à introdução às funções e, em especial, à função afim ou função do primeiro grau. Então, nós temos um grupo de exercícios aqui, são 10 exercícios, e nós vamos explorar essas características nesses exercícios. Para a questão de número 1, considere os grupos A e B que não possuem acesso universal à água potável. O plano cartesiano da figura apresenta os gráficos com as previsões de essas populações atingirem o acesso universal a serviços de água potável nos próximos 15 anos. Suponha que essas previsões tenham crescimentos lineares. Normalmente, quando um exercício fala de crescimento, comportamento, decrescimento linear, refere-se a uma função do primeiro grau. E vamos lembrar que a função do primeiro grau ela é do tipo y igual a x mais b, sendo que o valor de b refere-se ao valor inicial da função, que também é chamado de coeficiente linear. Por exemplo, o grupo B, que é a linha pontilhada, tem esse valor inicial aqui. Esse é o valor de B. Já o grupo A, que corresponde à linha cheia, tem esse valor inicial. Como nós vamos perceber que a previsão aqui está em percentagem, nós temos que o grupo A começou com uma porcentagem maior de acesso aos serviços de água potável. O grupo B começou com uma quantidade, uma porcentagem menor. Porém, no prazo de 15 anos, correspondente a esse ponto aqui, no prazo de 15 anos, os dois grupos vão atingir 100% de acesso ao serviço de água potável. Qual a conclusão imediata que nós temos? Que todos atingiram o mesmo valor, mas quem teve o maior crescimento foi o grupo B, pois inicialmente eles tinham uma porcentagem maior. Então, quando nós falarmos da taxa de crescimento, nós estamos falando do coeficiente A, que também é chamado de coeficiente angular. Então, o grupo B teve maior coeficiente angular, teve maior taxa de crescimento. O grupo A teve um coeficiente, uma inclinação da reta menor. Vamos ver o que o exercício está pedindo em relação ao gráfico. A previsão é de que o grupo B atinja o acesso universal num intervalo de tempo menor. Não, observem que os dois grupos levaram 15 anos para atingir 100% de acesso à água potável. Então, o grupo B atingiu o acesso universal no mesmo intervalo de tempo. A letra B, a previsão é de que o grupo A atinja o acesso universal no intervalo de tempo menor. Também falso. Ao final desses 15 anos, nenhum grupo atingirá o acesso universal. Falso. Os dois grupos atingirão o acesso universal, que é 100% de acesso, no prazo de 15 anos. Agora, as letras D e letra E, que vão discutir aquela ideia de taxa de crescimento. Então, taxa de crescimento, citado na letra D e na letra E. Vamos lembrar aqui qual o grupo que teve maior taxa de crescimento, aquele grupo que teve a maior variação no mesmo intervalo de tempo. Então, o grupo B teve maior taxa de crescimento. Com isso, a taxa de crescimento de acesso do grupo A é maior? Não. A taxa de crescimento da previsão de acesso do grupo B é maior. A alternativa correta, letra E. Por que ele teve maior taxa? Porque no mesmo período ele cresceu mais. Somente isso, letra E. Só análise do gráfico. Olha só outro detalhe. Quando eu percebo um gráfico que, ao aumentar o valor de x, ele aumenta, como aconteceu aqui, eu digo que esse gráfico descreve uma função crescente. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. O número 2 fala exatamente disso. Qual dos gráficos representa uma relação entre grandezas x e y
em que y sempre diminui à medida que x aumenta. Então, agora eu estou pedindo um comportamento de uma função decrescente, porque o y decrescente. O y diminui à medida que o x aumenta. Na letra A, nós teríamos uma função constante. Na letra B, inicialmente uma função decrescente, depois uma função constante. Na letra C, uma função decrescente e depois uma função crescente. Na letra D, crescente, decrescente, mudou o coeficiente angular, mas continuou decrescente, mas teve essa parte inicial crescente. Então, a resposta será na letra E, que o y sempre diminui. Ó. O y está diminuindo, olha o valor inicial do y, e depois ele diminuiu, continuou diminuindo, continuou diminuindo. Cada parte aqui teve uma taxa de decrescimento diferente, mas é a alternativa que apresentou sempre uma função decrescente. Muito bem, quando a gente fala de funções de caráter geral, nós precisamos lembrar que as funções, a não ser logaritmo exponencial, que ainda vão ter as condições de existência, mas as funções apresentam algumas limitações para os valores de x, e aí o exercício pedir o domínio. Domínio, valores que x pode assumir. Em geral, nós teremos as seguintes restrições. Por exemplo, 1 mais x é um numerador, tá? O numerador dessa raiz. X menos 4 é o denominador dessa raiz. Significa dizer que esse denominador ele não poderia ser zero. Só por estar no denominador, eu tenho que x menos 4 precisa ser diferente de zero. O fato dele ser diferente de zero significa que o x será diferente de 4. Bom, se o x for 4, denominador é zero e não existe essa fração com denominador zero. Agora, o fato desses dois termos estarem dentro de uma raiz, dentro dos números real, e ele quer uma função real, não temos, né, valores para raiz quadrada de valores negativos. Então, essa fração ela não pode ser negativa. Se ela não pode ser negativa, nós teremos que fazer o estudo do sinal da função 1 mais x e da função x mais 4. Como que nós vamos fazer o estudo do sinal? Vamos pensar na raiz? Se eu falo que... Deixa eu só mudar aqui a escrita um pouquinho mais fina. Tá? Se nós falarmos que o 1 mais x é igual a zero, eu vou achar a raiz, x é igual a menos 1. Bom, quando eu analiso essa função, vou colocar aqui embaixo, como é uma reta, tá? Por que eu sei que é uma reta? Porque é uma função do primeiro grau. Essa reta ela vai ser crescente, cortando o eixo x no menos 1. Significa dizer que do lado direito, a reta acima do eixo x, a função assume valores positivos. À esquerda, a reta está abaixo do eixo x, ela assume valores negativos. Se nós olharmos o denominador aqui, eu sei que ele não pode ser 4, mas se eu calculasse essa possível raiz, x menos 4 igual a zero, eu sei que o x seria 4, e analisando essa função do denominador, né, ela também seria uma função crescente, só que essa função crescente ela vai cortar o eixo x exatamente no 4. Então, há valores maiores que 4, gráfico acima do eixo, valores menores que 4, gráfico abaixo do eixo.
Se nós fizermos o jogo de sinal para analisarmos para quais valores de x essa função assumiria valores positivos, negativos. Então pensem comigo, ó. Valores à esquerda de menos 1. À esquerda de menos 1, o numerador, 1 mais x, é negativo. O denominador, que é x menos 4, é negativo. Como isso é uma fração, menos com menos, mais. Então, para valores menores que menos 1, a função assume valores negativos. Entre menos 1 e 4. O numerador seria positivo e o denominador negativo, mais com menos, menos. Para valores à direita de 4, numerador positivo, denominador positivo, mais com mais, mais. Lembrem que o denominador não pode ser 4. O numerador pode ser 0? Pode. Então, por isso, quando nós formos analisar qual a situação que essa função não terá valores dentro da raiz negativo. Então, ela não pode estar aqui, ó. Esse trecho entre menos 1 e 4, os valores de x não podem atender essa característica. Se você pensar qualquer valor entre menos 1 e 4, tipo 0, 1 mais 0 dá 1, e 0 menos 4, menos 4. 1 sobre menos 4 é uma fração negativa, não existe essa raiz. Por isso que valores entre menos 1 e 4 nós não podemos aceitar. Então quais valores que eu poderia aceitar? Eu poderia aceitar valores menores que menos 1, de x, maiores que 4. Mas inclui eles ou não inclui? Lembrem, o numerador pode ser 0? Pode. Por isso, para menos 1, nós vamos ter bolinha cheia, que significa que o menos 1 pode ser incluso no domínio. Já o 4, lembra que eu tinha calculado que o x teria que ser diferente de 4? Então eu coloco uma bolinha aberta mostrando que ele não pode fazer parte. Qual é a solução que traz isso aí? Então eu tenho valores que vêm de menos infinito até o menos 1. Como o menos 1 faz parte, colchete para dentro. União com valores que vão de 4, colchete para fora, porque não pode ser 4, até mais infinito. Lembra que infinito é sempre colchete para fora. Por isso, solução letra D. Letra D, que traz essas características. Tá? Então, nós fizemos o estudo do sinal para determinar o domínio. Já a questão de número 4, ela é uma questão bem simplesinha, que basta você lembrar que calcular o f4 é trocar a função fx, você vai trocar o x por 4. Como o exercício aqui nos deu o valor da função, então a função fx é x ao quadrado menos 2x. Se eu quero calcular o f4, eu vou substituir o x por 4. 4 ao quadrado menos 2 vezes 4. O valor de f4, 16 menos 8, f4 igual a 8. Pronto. Só isso que o exercício pede. Tá? Então, apenas calcular o valor da função para a abscissa 4. Poderia ser perguntado, qual a imagem da abscissa 4? Seria aquela mesma resolução. Agora, como que nós vamos interpretar uma função quando ela vem descrevendo textualmente? Olha só, em uma fábrica, a produção de determinada peça para bicicleta tem um custo fixo. Esse custo fixo é aquele custo que não depende da quantidade. Então, produziu mais ou produziu menos, esses R$ 12 não muda. Mais um custo variável, que é de R$ 1,50 por unidade produzida. Então, se nós montarmos uma função descrevendo
o gasto, o custo que se tem para produzir, eu teria que o custo em função da quantidade X produzida é os R$ 12, que não depende da quantidade, chamado custo fixo, mais 1,50 vezes a quantidade produzida. Observem que isso aqui é uma função do primeiro grau. E aí o exercício fala qual o número máximo de peças que podem ser fabricadas com R$ 192,60. Ele acaba de te dar o custo que você tem de produção. Então, substituindo, R$ 192,60 é o custo, igual a R$ 12 mais 1,5, né, 1,50 ou 1,5. 192,60 menos 12 igual a 1,5x. 192,60 menos R$ 12 será R$ 180,60. É igual a 1,5x. O x passa dividindo, então 180,60 dividido por 1,5 é igual a x, que é o número de peças. Acontece que quando nós fizermos essa divisão, nós vamos encontrar um valor decimal. O x será igual a 120,4. Só que x aqui nós indicamos por número de peças. Então, eu não posso fabricar 120,4 peças. Ou eu fabrico 120, ou eu fabrico 121. Como o valor que eu tenho aqui não foi suficiente para fabricar 121, então nós temos que seriam possíveis fabricar 120 peças, letra B. Seguindo, na questão de número 6, vamos colocar ela toda na mesma página aqui para a gente resolver. Sejam f e g duas funções de domínio real definidas por fx 4x menos 12 e gx ax mais 3, onde a representa um coeficiente real. Quando as funções f e g são representadas no mesmo plano cartesiano, seus gráficos se interceptam. Sempre que falar do encontro de duas funções, da interseção de duas funções, significa que o valor dessas duas funções são iguais, ou seja, o valor de fx, 4x menos 12, será igual ao valor de gx, ax mais 3. Mas observe que ele falou que essas funções se interceptam quando x é 1. Então eu posso trocar o x por 1. 4 vezes 1 menos 12 igual a vezes 1 mais 3. 4 vezes 1, 4, menos 12. A vezes 1, A mais 3. Como eu quero encontrar o coeficiente A, 4 menos 12 menos 8, o 3 pode passar para o primeiro membro, subtraindo, né? E nós teremos que o A, menos 8 menos 3, será igual a menos 11. Esse é o valor do coeficiente A. Interseção de funções, quaisquer funções, significa que uma será igual à outra. Já nessa questão, né, que ele está falando de uma escala de temperatura Delisle, né, inventada no século XVIII pelo astrônomo francês Joseph-Nicolas Delisle, a partir da construção do termômetro na Rússia no século XIX. A relação entre a temperatura da escala Celsius e dessa escala está descrita aqui. Então eu percebo que é uma reta, é uma função do primeiro grau, e essa função decrescente. Só que aí ele pede qual a relação algébrica, lei de formação, entre as temperaturas. Bom, como é uma reta, nós sabemos que essa função ela é do tipo y igual a x mais b. Lembrando que esse b ele é chamado de coeficiente linear,
que pode indicar o valor inicial ou simplesmente isso aqui, ó, onde corta o eixo y. Então aqui eu já sei que B é 150. Bom, então uma parte eu já sei, o coeficiente linear. Já o A, que é o coeficiente angular, eu terei que calcular. Esse coeficiente angular, eu preciso sempre de 2 pontos, porque como ele é a tangente do ângulo de inclinação, ele é a taxa de variação, eu calculo ele por ΔY sobre ΔX. A gente pode achar uma relação aqui da geometria analítica que vai facilitar calcularmos esse coeficiente linear. Mas a dica é a seguinte: analise esse par ordenado. Esse ponto x vale zero, está aqui o valor de x, e o y é 150. Já esse outro ponto, que seria a raiz da função, porque corta o eixo x, quer dizer que o x vale 100 e o y vale zero. Pensando nisso, eu vou calcular aqui o meu coeficiente angular, ΔY. O y aqui vale 100 e aqui vale 150. 100 não, zero, né? Desculpe. Então, 0 menos 150 dividido por ΔX. Ah, aqui o x vale 100 e aqui o x vale zero. Então, 100 menos zero. Eu tenho de manter a ordem dos pontos. Então, estou pegando o segundo ponto menos o primeiro. Menos 150 dividido por 100, temos que o coeficiente A será igual a menos 1,5. Portanto, na hora de montar a função y igual a, meu coeficiente angular, menos 1,5x, mais b. O b, meu coeficiente linear, 150. Com isso, nós teremos aqui a lei de formação, ou também na física chamado de função termométrica, né? Ou apenas a relação algébrica entre essas duas escalas. Mas nesse caso, eu vou fazer apenas uma adequação. Qual adequação? Observe que o y aqui, ele está usando D, e o x ele está usando Celsius. Então, nós teríamos graus D é igual a menos 1,5 graus Celsius mais 150, que no caso seria 150 graus. Então, nós fizemos aqui apenas uma conversão para os valores. Em geral, eu não vou usar esse graus aqui, né? Então, eu deixaria apenas D, o valor de Y, menos 1,5 C, valor de Celsius, mais 150. E aí nós teremos a função adequada a essa situação que foi descrita pelo exercício. Muito bem. Seguindo, né? Olha só essa análise apenas teórica. Para esvaziar, o exercício falou que vai esvaziar um reservatório que contém 1.300 litros de água, aberta uma torneira em sua base. Supondo que a vazão dessa torneira seja constante, 22 litros por minuto, qual dos gráficos abaixo descreve a quantidade de água no reservatório em função do tempo? Então, de cara, eu já sei que no início tinham 1.430 litros. Ah, então aqui, beleza, mostrou que tinha os 1.430. Essa aqui já foi eliminada, porque é como se no início não tivesse água no reservatório. Ah, e eu vou observar que nesse aqui, no início tinha 1.430, letra E também, letra D eliminada. Mas quando o exercício falou vazão constante, quer dizer que ele vai decrescendo, diminuindo de forma linear. Só esse dado é suficiente para você saber que o gráfico é letra E não poderia ser letra C, porque aqui, como é uma curva,
mostra que essa taxa de variação mudou, a mesma coisa acontecendo na letra A. Análise simples. Decresceu de forma constante, função linear decrescente. Já o exercício de número 9, ele está trabalhando nos números inteiros, nos números inteiros. Então, R é uma relação, né? Não está falando aqui de função, uma relação apenas com essa característica. Qual dos conjuntos está contidos? Veja que os conjuntos trazem pares ordenados, valores de x, valores de y. Então, aqui não tem jeito, eu vou ter de testar. Por exemplo, aqui, esse par ordenado diz que o x vale zero. Se eu colocasse aqui, 3 vezes 0 menos y igual a 1, 3 vezes 0 dá 0, passo o y para o segundo membro, menos 1 igual a y, o y seria menos 1. Bom, então aqui deu certo, Aqui deu certo. Essa aqui eu já elimino, tá vendo? Que ele colocou o x igual a 0 e o y foi menos 2. Eu já descobri que o y é menos 1. Bom, por enquanto só eliminei isso. Vamos analisar a segunda informação. Aqui está falando que o x vale 1. Então, 3 vezes 1 menos y igual a 1. 3 vezes 1, 3. Passo 1 para o primeiro membro, igual a y, 3 menos 1, 2. Opa! Então, quando o x foi 1, o y foi 2. Aqui deu certo. Aqui deu certo, né? Aqui não tem, aqui deu certo. Bom, então não eliminei ninguém. Vamos verificar o terceiro ponto, que está falando aqui, que o x vale 2. Então, nós teríamos 3 vezes 2 menos y igual a 1. 6 menos 1 igual a y, 5 igual a y. Então, quando o x vale 2, o y é 5. Aqui deu tudo certo, olha só. Só que nesse caso aqui, tá vendo que o x2, y6 não é válido, x2, y5 aqui tudo bem, né? Mas já tinha descartado ela. O x2, y6 descartei, aqui x2, y6 descartei. Então a única com todos os pares ordenados corretos, letra A. Mas esse exercício teria que ser resolvido testando os valores, não teria outra maneira. E na na questão de número 10, o exercício vai pedir a função que descreve, muito parecido com aquele que nós analisamos o gráfico. Olha só. Numa fazenda, o reservatório de água é abastecido utilizando uma bomba que retira água de um poço. Ela consegue bombear 12 litros de água por minuto. É como se fosse uma taxa, a taxa que acrescenta a água dentro do reservatório. Ela é automaticamente ligada quando restam 150 litros de água e desligada após enchê-lo. Pode-se determinar a quantidade de água Y contida no reservatório em função do tempo T que a bomba permanece ligada. Então, quando que a bomba permanece ligada? Tá? Quando o reservatório está com 150 litros. Então, quando ligar a bomba, lá no reservatório tinha 150 litros. Ligou a bomba está adicionando, aumentando 12 litros de água por minuto. Então, 12 vezes T. Essa é a função que descreve a quantidade de água. 150 mais 12T, alternativa letra D. Bom, então essa foi uma breve introdução a funções, em especial função afim. Então, daqui a pouco, né, nós teremos novos vídeos e vocês podem acompanhar aí novos temas.